Ryukani. Externa, rua, dia. Um caminhão de mudança está estacionado em frente a uma casa. 4 homens carregam caixas de papelão, móveis e malas para dentro da casa. O bairro é calmo, nos subúrbios. A rua é quase deserta. No meio dela, pai, 40 anos, e filho, 6 anos, olham o corpo de um cachorro morto estirado no asfalto. O filho masca um chiclete de maneira exagerada. O pai enrola delicadamente o corpo do cachorro em um saco de lixo preto. O filho observa ao lado. Externa, terreno baldio, dia. O pai leva o corpo do cachorro até um terreno baldio, na quadra ao lado e o deixa lá. O filho observa ao seu lado. Amanhã a gente enterra ele. Interna, sala de jantar, noite. Pai, mãe e filho estão à mesa comendo um quase banquete com diversos pratos e acompanhamentos. Os adultos bebem vinho em taças de cristal. O filho toma suco de uva em um copo de vidro alto. Pai e mãe se olham e sorriem um para o outro. O filho brinca com uma ervilha no prato quase vazio. Corte para. Interna, quarto, filho, noite. O quarto está com as luzes apagadas, porém as cortinas abertas deixam a luz da rua iluminar o ambiente. O filho pinta uma folha de caderno com um lápis de cor preto. Metade da folha já está completamente pintada. Ao fundo ouvem-se gemidos e pequenas batidas e rangidos ritmados. Ele ignora os sons e continua pintando. Externa, rua, dia. Pai e filho olham para o chão. Filho masca chiclete. Ele olha para o seu pai, que coça a cabeça. O cachorro está novamente estirado no meio da rua, na mesma posição que no dia anterior. O pai olha ao redor, mas a rua está deserta. As casas têm as cortinas fechadas e não há qualquer sinal de vizinhos. Corte para, externa, terreno baldio, dia. O pai cava um buraco com uma pá de corte. O filho observa mascando seu chiclete. O corpo do cão enrolado no saco preto jaz ao lado esperando para ser enterrado. Corte para, externa, rua, dia. Atravessando a rua de volta para casa, o pai anda na frente segurando a pá e o filho atrás mascando chiclete. Em uma das janelas, um vizinho, 40 anos, os observa por trás de uma janela. O pai acena. Dá oi pro moço. O filho acena timidamente. O vizinho fecha a cortina sem retribuir a saudação. O pai recolhe a mão timidamente. O filho olha para ele. Interna, sala de jantar, dia. Pai, mãe e filho almoçam. Uma música calma toca ao fundo. O celular do pai vibra sobre a mesa. A mãe observa sua reação. Ele checa a notificação rapidamente e volta a comer. Quem é? Ninguém. Ela o olha seriamente, recolhe seu prato e sai bruscamente da mesa. O pai a observa sair. Solta os talheres e esfrega os olhos. O filho levanta da mesa e sai, deixando a comida toda no prato. Interna, sala de estar, dia. O filho pinta uma folha de caderno com giz de cera preto. A televisão passa desenhos animados. Ao fundo, uma discussão entre o pai e a mãe é ouvida, mas se mistura com a música da sala de jantar e os sons da televisão torna-se incompreensível. E os sons da televisão tornam-se incompreensíveis. Tornam a incompreensível. A discussão. Tornam a, então. A discussão torna lá incompreensível. O filho ignora tudo e se concentra totalmente em sua pintura. Externa, terreno baldio, dia. Chove. O pai veste uma capa de chuva e olha o buraco onde o cão foi enterrado no dia anterior. Ele coloca as mãos na cintura, seca o rosto com as costas da mão e olha para os lados dando um sorriso irônico. O buraco parece ter sido revirado. Corte para. Externa, rua, dia. O filho segura um guarda-chuvas com uma mão e cutuca o corpo do cachorro estirado no asfalto com um galho. O cão está sujo de terra, mas na mesma posição das outras vezes. Da janela da sala, com uma taça de vinho na mão, a mãe observa o filho. Ela toma um grande gole, terminando com o vinho, e desaparece para dentro da casa. Externa, posto de gasolina, dia. A chuva cai mais forte. O frentista, 30 anos, enche um galão de combustível com gasolina. O pai, de braços cruzados, espera ao lado do frentista. O filho masca chiclete enquanto observa o galão ser enchido. Externa, terreno baldio, dia. No chão, um pequeno buraco foi cavado.
Ao redor foram colocados tijolos velhos e pedras. Dentro do buraco, uma grande labareda queima. Pai e filho observam o fogo consumindo algo dentro de um saco preto. A fumaça espessa e escura sobe. O menino tenta proteger o nariz com a camiseta. Na rua, um homem velho, 60 anos, passa caminhando lentamente com um guarda-chuvas meio quebrado, olhando seriamente para os dois. Interna, sala à noite. O pai come um sanduíche no sofá, olhando televisão. Interna, sala de jantar, noite. A mãe senta-se à mesa de jantar. Sobre a mesa está uma garrafa de vinho, um notebook e algumas revistas. Ela serve mais vinho na taça, enchendo-a quase até a boca. Toma um grande gole e começa a usar o notebook. Passa por diversas fotos da família, uma com ela, o pai e o filho recém-nascido, todos sorrindo. Uma dela grávida, exibindo com orgulho a barriga, uma do filho recém-nascido deitado no berço. Ela encara seriamente a foto do filho, passa com delicadeza as costas da mão na tela e respira profundamente. Olha para o lado, fecha o notebook e toma mais um gole de vinho. Interna, quarto do filho, noite. Em seu quarto, o filho pinta uma folha de caderno com uma canetinha preta. Interna, quarto do casal, noite. O pai está deitado em seu lado da cama. A mãe sai do banheiro e se deita na cama. Ela abraça e beija o pai, que continua olhando para o teto. A mãe se afasta e se deita ao seu lado. O pai se vira de costas para ela. Não esquece de passar no pet amanhã. O pai apenas acena com a cabeça. A mãe se vira de costas para ele também e fecha os olhos. Interna, quarto do filho, dia. A mãe penteia os cabelos molhados do filho. Ele está de uniforme escolar e com uma mochila nas costas. A mãe sorri e lhe dá um beijo na bochecha. Ele dá um sorriso tímido. O som de carro chegando ao ouvido, a mãe sorri para o filho. Vem cá que o pai tem um presente. Interna, sala, dia. O pai espera o filho com um filhote de coelho nas mãos. O filho chega e dá um sorriso quando vê o animal. A mãe pega o celular do bolso da calça. Vamos levar ele na grama? O filho, sorrindo, dá a mão para a mãe e vai até os fundos da casa. O pai leva o coelho nas mãos, sorrindo. Externa, quintal, dia. A mãe usa o celular para filmar a situação. O filho sorri bastante enquanto o pai solta o coelho no gramado do jardim. O coelho dá alguns passos, indo para o meio do gramado. O filho sorri observando o coelho. O pai, de braços cruzados, sorri olhando o filho. A mãe filma o filho, o pai e o coelho. Então, um falcão mergulha do céu e crava suas garras no coelho, que dá um grito. A mãe dá um suspiro assustado. O filho fica sério. O falcão levanta voo, levando o coelho embora. O pai dá uma risada nervosa. O filho olha para a câmera do celular sério. Interna, garagem, dia. O filho entra no banco de trás do carro. A mãe coloca o cinto de segurança nele e o pai tranca a porta da casa. A mãe entra no banco do passageiro usando óculos de sol. O pai entra no carro e dá a ignição. Enquanto dá ré, ele vê um vulto escuro, estirado no meio da rua, na frente da saída da garagem. Mas puta que me pariu. O filho olha para a mãe. Externa, fachada da escola, dia. O filho, de mão dada com a mãe, observa da calçada o carro do pai indo embora. Ele acena timidamente. A mãe está de óculos escuros. Externa, beira da estrada, dia. O pai abre o porta-malas, tira o corpo do cachorro enrolado no saco preto e o atira com raiva no acostamento. Entra no carro e arranca bruscamente. Interna, carro, noite. O pai dirige o carro em silêncio. O toque de mensagem do celular é ouvido. Ele olha para o celular no painel do carro. Interna, quarto de casal, noite. A mãe está sentada na cama, encostada na cabeceira, com o edredom cobrindo suas pernas. Ela borda um pequeno ursinho em um tecido branco. Na mesinha de cabeceira está uma taça de vinho vazia. Interna, carro, noite. O pai pega o celular do painel do carro e abre a notificação. A mensagem de um número desconhecido diz: "Vamos nos ver hoje?" Ele digita uma resposta: "Amanhã." Interna, quarto de casal, noite. A mãe borda distraída com os olhos baixos de sono. Então, sem querer, acaba espetando o dedo com a agulha. Ela solta uma exclamação de dor. Ela olha sem reação, uma gota de sangue escorrendo da ponta do dedo e pingando sobre o bordado, fazendo um pequeno ponto vermelho no tecido branco. Interna, carro, noite. O pai continua dirigindo em silêncio. Outra mensagem toca em seu celular. Ele expira, irritado, e pega o celular do painel. Interna, quarto do casal, noite.
A mãe desvia os olhos do bordado e se foca no guarda-roupa do casal. Ela levanta da cama, abre uma gaveta do guarda-roupas, tira um pacote de preservativos e se senta novamente na cama. Tira os preservativos da embalagem maior e os observa seriamente. Interna carro noite. O pai abre a mensagem e dá um sorriso surpreso. Na tela do celular, uma foto de uma mulher nua. Interna quarto do casal noite. A mãe faz pequenos furos nos preservativos, usando agulha. Interna carro noite. O pai observa a foto e se distrai. Então, um baque e um ganido. Ele se assusta e freia bruscamente. O celular cai no chão. O pai desce do carro. Externa rua escura noite. O pai caminha pelo asfalto lentamente. A alguns metros de distância, ele pode ver o cachorro atropelado no meio da rua. Olha ao redor para ver se existem testemunhas. A rua está deserta. Fim. Esse não teve tanta performance dos atores aí, ninguém entendeu. É, porque tem pouco diálogo, né? Pra mim poderia não ter nenhum diálogo, mas... Também. Aê, concordou? Tu acha que não? Eu sempre. A cena do Falcão que a gente discorda. Que também pra mim poderia não estar ali, mas... Pra mim, poderia. Eu fiquei confuso com os tempos. Não sei exatamente qual cena acontece antes de qual cena. É sequencial. É sequencial? Mas também não faz. Fala pra gente. Tu vai responder pelo roteirista? Vai, né? Posso. Tá. Quer dizer. Ah, tô com medo. Não é assim. Eu acho assim, por exemplo, o Mário tá aqui pra defender de fato como foi o processo criativo. O Frederico não está. Então o que eu posso defender é a minha visão do roteiro enquanto o roteiro foi escrito, porque eu tava junto com ele quando o roteiro foi escrito. Ele que escreveu, a autonomia da... Tá. O que eu posso defender é como eu entendo o roteiro, de acordo com as conversas que eu tive com ele. Eu acho isso mais honesto. Serve. A minha impressão é que. Eu tenho a impressão que algumas cenas podem estar fora da cronologia, e essa última cena, pra mim, era ele atropelando o cachorro lá do começo. Uhum. É isso? Procede, Miau? Não. É tudo sequencial, né? Sequencial. A ideia é uma metáfora, né? Esse roteiro é uma metáfora, tipo, é algo sobrenatural. É um roteiro que fica voltando, ele tenta se livrar do cachorro, o cachorro volta sempre, e aí no final ele atropela o cachorro que quando ele chegou em casa o cachorro já estava. Então é como se ele fosse o causador dos próprios problemas. Então é uma metáfora. Tá, mas é tudo sequencial, né? Sequencial, As cenas seguem uma atrás da outra. Nunca tive nenhuma leitura que não seguisse a sequência. O que tu acha? Por causa do cachorro? Sim. Justamente porque é cíclico. Parece que ele atropelou o mesmo cachorro que ele tinha atropelado lá no começo. Mas ele atropelou. Ele não atropelou no começo, mas é o mesmo cachorro. O que volta. O cachorro volta antes dele que atropelar. volta. O cachorro volta, ele é cíclico. Isso era pra Todo mundo pegou isso? ou mais comédia? Não, sério. É fantástico. É um filme fantástico. Tá, mas todo mundo Fantástico não no entendeu isso, sentido só eu que fiquei com essa fantástico, no dúvida. sentido cinema fantástico. Fazendo sério, vai ficar comédia. Não. Não necessariamente. Vai ficar estranho. A tentativa é de causar essa confusão, da pessoa ter essa dúvida se tem essa coisa meio mística mesmo, se era um cachorro ou outro cachorro que ele atropelou, se era um cachorro Não, dele. a ideia é... Mostrar que é o mesmo cachorro. Assim, a ideia é o mesmo cachorro, ponto. Não tem outra Assim, ó, explica o que o cachorro simboliza na história. As Problemas familiares. Peraí. Não, peraí. O que vocês acham que o cachorro simboliza na história? Antes de ele explicar, sem a bula. Não, peraí, antes disso, mais urgente. A confusão que eu fiz, a dúvida que eu tive foi só eu? Ninguém mais colocou Não, eu pensei a mesma coisa. Eu também. Que é uma coisa que, tipo, o cachorro que ele atropelou, na realidade, é o cachorro da primeira cena. É pra ficar... Só que Mas antes do cachorro morrer, enquanto o cachorro ainda estava vivo. É como se pegasse a primeira cronologia, viagem no tempo, entendeu? A questão da cronologia. Calma aí. É como se fosse média res, como se o começo estivesse lá no final da história, né? E aí tivesse voltado e... Agora não é. Não é. Não, até porque o cachorro fica aparecendo de novo. Mas Não atropelar ele mais uma vez. Ele não atropelou ele várias vezes, ele não morreu várias vezes, sabe? Enterra o cachorro volta.
põe fogo no cachorro, o cachorro tá no dia seguinte, sabe? Poderia ser alguém pregando a peça deles ali, buraco, jogando o cachorro lá de volta. Eles brincam com isso. Mas sabe o que dá essa sensação de que... Porque todas as outras vezes o cachorro tá morto. E agora, quando atropela, tem um ganido. É como se ele estivesse vivo, entendeu? Nessa última cena. Mas às vezes ele encontrou o cachorro sempre morto. Aqui ele encontra o cachorro vivo. Ou ele não teve ganido, era da cabeça dele. Não sei, o grito acho que é uma maneira de deixar claro que é o cachorro que ele atropelou e não uma pessoa, não uma pedra, não nada, sabe? De ser um cachorro? Mas eu acho que não precisa do ganido. Não precisa? Tá, eu acho que a cronologia precisa ficar clara. Mas ela é essencial. Ela é sequencial. Sim, isso é o que vocês estão dizendo, mas precisa ficar claro. Eu não sei, lendo o roteiro, tipo, não sei, porque como ele falou, tem poucas falas, isso deixa um pouco confuso na hora de ser lido pra turma, mas lendo ele sozinho, eu acho que pra mim ficou bem claro. Que é uma Tu leu ele sozinho? Tu é dessa turma, né? Nossa, uma pessoa da tua turma que teve trabalho que leu o roteiro. Não é. Lendo mesmo, deixa bem claro que é uma coisa depois da outra. Pra mim também sempre ficou claro. Sim, mas nunca tinha essa chamada de atenção é legal, pra não perder isso, não esquecer, porque senão pode parecer que é o começo. Mas por que não pode parecer que é o começo? Porque não é isso que a gente tá querendo passar, não é isso que o roteiro tá querendo passar. Mas aí quem falou Quem isso? controla? Ele falou que a história é outra, que é sobrenatural. Se é pra parecer que seja intencional, a gente... Mas eu acho que essa leitura de que a última cena pode ser o começo da história é uma leitura possível se o cachorro tiver vivo. É uma coisa que volta, né? É uma leitura possível. Eu acho que assim... Aí é a minha opinião, eu vou ser criativo mesmo. Eu acho assim, você pode ler da maneira sendo sequencial, do tipo assim, de fato, existe um problema que a família não está resolvendo, a família está tentando jogar... Não. O que é o cachorro na história, gente, pra vocês? Cara, eu não tinha conseguido, eu tava me sentindo meio burro, porque quando acabou eu falei, caralho, eu não entendi. Eu achei, no primeiro episódio eu falei, mano, é uma parada, eu tive aquela impressão de alguém que zoava e colocava o cachorro de volta. Pode ser? Só que aí depois eu falei, não, né, mas ninguém, porque o cara não ia querer só zoar e deixar lá, tipo, quem zoa geralmente quer tipo, deixa um bilhete, sei lá, né, faz alguma coisa. Quer ver a reação. Quer ver a reação. Eu falei, bom, acho que aí desisti disso. Aí depois eu falei, mano, acho que o cachorro ele é loucão mesmo, ele levanta... É do mal. Quando nasce a lua, o cachorro volta e aí... Aí eu falei, não, mas não é essa a pegada. E aí, tipo, na real, eu não tive nenhuma brisa metafórica ou fora do campo. Porque... eu também. Essa possível relação do cachorro com a relação familiar não fica claro no texto. Perdão. Lendo. Controla o povo aí. Quem é que quer falar agora, tá? Depois eu quero. Ela que não falou nada até agora, pode falar. Esse negócio que o Todd falou que não poderia ser uma pessoa levando o cachorro lá pra sacanear, eu acho que poderia, porque se o cachorro tivesse sentido entre as duas pessoas, não precisa de um bilhete. Gente, o cachorro pegou fogo. Sim, é. É o mesmo cachorro, não é outro cachorro. Botaram fogo no cachorro, sabe? Enterraram ele. Não tem mais fogo. Quando eu li a primeira vez, eu achei um pouco Frankenstein, sabe? Assim, essa parte do cachorro com a vida em família e depois o episódio Falcão Coelho, assim, claro, eles têm uma ligação, mas eu achei assim, tá, o que vocês estão querendo, por que isso tanto em relação a isso, e quando a gente leu, aí sim, claro, né, a gente leu de novo, aí você tem toda a ligação, também colocamos o menino junto, que escreve sempre de preto, né, pinta de preto, com canetinha preta, com lápis preto, que tem a ver com uma situação familiar, e daí podia ser essa questão que você falou do problema dele voltando, depois fiquei assim, tá, mas o cachorro ainda foi queimado e voltou do mesmo jeito, tá fantástico demais pra voltar de novo e ser a mesma coisa, sabe, assim, eu acho que não. Eu acho que tipo, zumbi é fantástico, é como se existe, fosse... mesmo assim a gente acredita. Eu achei que a gente acredita? Cachorro fosse... Não me inclua nesse grupo.
geração passada. Diegeticamente não faz muito sentido. A suspensão da Oi? ciência. Diegeticamente, assim, a ideia do Fantástico é a gente acreditar diegeticamente que aquilo faz sentido. Uhum. Mesmo que não faça o menor sentido. Mesmo que seja tipo, nossa, é fantástico demais, talvez seja essa sensação. Essa é a lógica de Mas todos os como filmes. foi feito, entende? Eu não consegui não consegui fazer com que isso tivesse essa narrativa encaixada. Não que não pudesse ter isso, entende? Mas pra mim são 3 momentos do filme que eles têm ligação, mas eu não consegui ver isso tão... Durante o negócio. Espera aí só um pouquinho, vamos falar. A Daphne vai falar que ela tá com o dedinho levantado já há horas. Eu ia falar que eu acho que o cachorro é tipo os problemas familiares, né? Então, tipo, no primeiro momento eles estão ali, tá, eles enterram, mas tipo, vamos fingir que não existe, aí depois volta, aí não adianta, eles enterram de novo. Aí depois não tem, eles querem queimar esses problemas. Mas os problemas eles simplesmente não são assim, entendeu? Tipo, eles nunca vão na origem da coisa. E é por isso que depois ele atropela de novo. Tipo, ele tá alimentando de novo. De novo não, né? Ele atropela, tipo, alimentando mais um problema, sabe? Sei lá, eu vi mais ou menos assim. Perfeita leitura, é exatamente essa. Assim. Eu não sei se é. Eu não vi o cachorro de forma tão metafórica, mas de certa forma sim. Porque seguinte, no começo. No começo eu não vi ligação entre o cachorro e a família, mas pra mim estava ok, porque assim, mas eu acho que no começo não é pra tu ver mesmo. É depois que tu vai ver. Então, mas daí que acontece o seguinte, a partir do momento que o cachorro começa a voltar, a partir do primeiro momento que o cachorro volta, eu percebo que existe uma fantasmagoria dessa história, que não é necessariamente só o cachorro. E aí eu notei que a mãe e o pai, eles quase não se falam. Tem uma fala da mãe. No roteiro tem uma fala da mãe e parece que o pai e a mãe não interagem. Então eu comecei a pensar, um dos 3 personagens é fantasma. Ou o menino. Pra mim tinha uma... Não, eu não acho que isso é muita viagem. Eu não acho que seja muita viagem, porque existe um clima... Não, tem que ser assim, existe um clima de fantasmagoria. Em primeiro lugar, existe um clima de fantasmagoria. Em terceiro lugar, os 3 personagens não conversam direito. Então, na hora eu pensei, um dos 3 tá falando, porque não existe diálogo. Não existe diálogo, então... Um minúsculo, depois só ela fala. Sim, então... Ele fala de novo uma vez, o menino então, mas a princípio parece que não tem diálogo nenhum. Então eu fiquei pensando, um dos 3 estão mortos. Eu fiquei, enfim, procurando os sinais e que não. Os 3 estão vivos porque em algum momento eles interagem. Eles interagem muito pouco, mas interagem. Eles estão sempre juntos à mesa. Mas não interagem. Você assistiu o Sexto Sentido? Não, e ela grava um videozinho deles com o coelho e todos aparecem na imagem fantasma. Não aparecem quando tu grava. Só aparece clichês de filmes de fantasma. Mas eles têm que achar. É vampiros que não aparecem. Existe um... Só aparece... Fala. Tipo assim, existe uma fantasmagoria, aí você vê que tá todo mundo vivo, beleza? Então a fantasmagoria é o cachorro mesmo. E aí quando chega no final tem essa coisa da traição. E ele atropela o cachorro. E aí você vê que tem todo sentido das coisas de não ter diálogo, porque realmente é uma família que não tá funcionando direito. Tem a discussão lá deles, daí ele tá traindo a mulher, então você tá justificado por que não tem o diálogo. E aí quando ele tá indo trair a mulher, ele atropela o cachorro. Então eu não vi a metáfora de forma tão explícita quanto a Daphne, só que o fato dele estar indo trair a mulher... Ele não tá indo trair. Não é isso. Ele não tá dando um balão nela. Ele recebeu uma mensagem só. É que ele disse nude. Não, é quando ele recebe o nude, né? De qualquer forma, no momento em que a gente tá vendo ali uma possível traição dele, ele atropela o cachorro. Então, nesse momento eu associei o pecado de atropelar o cachorro com o pecado da traição. Então, então acho que assim, a metáfora
apesar de não estar explícita, ela funciona, porque assim, você liga uma coisa com a outra. Ainda que só, com certeza, só lá no final. Ainda que não é de forma tão metafórica, é de uma forma mais pragmática, eu diria, mais objetiva, mais liga. Ó, falando em interação, só pra... tem uma cena aqui que eu nunca tinha me dado muito conta, mas ali, na verdade, na terceira cena, que o menino tá no quarto, o filho pinta, e aí ao fundo ouvem-se gemidos e pequenas batidas e rangidos ritmados. Ele ignora os sons e continua pintando. Sabe que eu achava que era o cachorro? Eu li isso da primeira vez, eu digo, nossa, gemidos, rangidos, é o cachorro. Gente, leitura ingênua essa. É aqui embaixo. Isso é uma leitura possível. Primeira página, final da primeira página. Bem no finalzinho ali, ó. Ao fundo ouvem-se gemidos e pequenas batidas e rangidos ritmados. Ele ignora os sons e continua pintando. Viu como eles interagem? Porque ali, ó. Não, agora é que eu percebi também. Ó, viu? Não foi só eu. E nesse primeiro momento, como ele falou, né? Eles estão sorrindo, estão à mesa, não mostrou o problema ainda, né? Não mostrou essa situação de conflito deles. Mas eu acho que tem uma frieza entre nós. Que eu acho que se agravaria bastante se tirasse os diálogos. Quem é agora? Mas pode ter uma expressão, puta que pariu, muito melhor do que falar. Mas o Falcão fica. A batida na mesa. Diálogo sai. Gosto muito do Falcão. É mais ou menos. Ó, já tem uma pessoa nessa turma aqui. Gente, vamos ouvir. Não, é mais ou menos o que eu tinha falado também. Eu sabia que era um problema porque eu tinha conversado com alguém que é dessa sala e que tinha me dito que era uma metáfora de um problema familiar. O Rafa também, gente. O Rafa. Sabia também, tá? A gente tinha conversado Isso tem que cuidar. Essa coisa de passar, de saber e passar pros outros. Não, mas exatamente. Só que aí eu fiquei vendo e fiquei imaginando e eu senti a mesma coisa que o Horácio sentiu. De início eu não consegui pegar isso, de que era uma metáfora. Depois eu até cheguei a pensar no negócio fantasmagórico, pensar que o menino era um fantasma, que só quem via era o pai, só quem via era a mãe. Aí tem o fato dele ficar com ela, ela vendo o momento que eles eram felizes, a hora que ela estava grávida, a hora que o menino nasceu. Eu falei, nossa, o menino já morreu. E aí eles E aí, isso porque eu já sabia que era uma metáfora. Vai querer falar de novo? Problema de um cachorro. E aí, só no final, tipo, que tem a primeira relação, que é a do estabelecimento de um pecado ou de um problema com o cachorro, é muito no final pra... Beleza, pode ser, sei lá, ser sentido, você vai descobrir só no final, só que não é aquele que você vai... é isso. É tipo, é um problema. Eu acho que... Não, quem é que tá escrito? Não, ainda na questão do cachorro, eu estranhei um pouquinho porque, apesar do cachorro ter esse efeito meio fantasmagórico aí ao longo de todo o filme, ele não produz nenhum efeito sobre a família, aparentemente. Ele é um mero estorvo. Todo dia tem que ir lá enterrar de novo. Até causa um pouquinho de curiosidade e tal. Mas eu achei que ele podia ter algum efeito, já que ele é um fenômeno meio fantasmagórico, que isso se refletisse de alguma forma naquele ambiente familiar, perturbando um pouco. Porque parece que fica imperturbável o cachorro. Não perturba o pai, né? Perturba o pai. E é um traidor, por sinal. É ele mesmo que tem que ser perturbado. Moralista, né? E aí, outra questão que eu fiquei curioso, fiquei numa expectativa, era o menino rabiscando todo dia, ficava desenhando, alguma coisa vai aparecer desses desenhos desse menino no final, né? E não aparece. Criei uma expectativa em relação a isso aí. A ideia é pintar a Acho folha que é só inteira de fosse preto. preto, né? A folha inteira de preto, a ideia é essa. Mas eu achei que viesse alguma revelação no final em função desses desenhos aí. Ele pinta de preto por quê? Por causa do cachorro? Não sei, é a hora de eu falar do roteiro? A hora que for eu preto. Não sei, eu entendo também como uma metáfora. Eu entendo como uma metáfora. Tipo, a situação não tá legal, não tem desenho também. A criança deveria estar desenhando metáfora. Na real, quando eu percebi essa coisa da metáfora... Deixa só ele falar, só pra... O Robson.
É um texto muito legal, assim, divertido de se ler, porque ele usa de muita imagem, de muitos símbolos. Só que essa questão da metáfora do cachorro não me pegou em nenhum momento pensar que era uma metáfora. Porque eu entrei numa linguagem totalmente simbólica, onde não tinha só o cachorro. Tinha esse negócio da agulha, tinha os lápis, tinha o coelho, o gavião entrou em água, veio e pegou o coelho. Então você entra numa linguagem muito cheia de símbolos, então não tem como você ter um parâmetro, não, que essa é essa metáfora. Né? Então eu não vi simplesmente nada como metáfora de nada. Eu vi um monte de símbolos agregando numa lógica que dentro daquele universo fazia sentido, dentro daquele universo deles lá. Porque tem o vizinho, que a gente não pode esquecer, tem o vizinho, tem o sangue que cai em cima do urso, do bordadinho, né? Gostei desse cara. Agora você fez um peito. Não, era isso, é essa cadeia de símbolos que não é uma fábula, assim, que você entende, o cavalo representa a pessoa maldosa que fez isso. E daí o burrinho, sabe, tipo, não é essas fábulas. E daí buscar uma metáfora dentro de um sistema que usa muitos símbolos é meio que difícil para mim, tanto como espectador, como ator. Então é uma pira que é um universo autônomo da nossa realidade e talvez essa seja a proposta, não sei. Eu nunca tinha lido o roteiro, agora pela primeira vez, assim, eu não sabia que tinha tantas cenas e tal. Mas, tipo, eu já tinha conversado com o Rafa, óbvio, que isso me deixou muito mais claro, agora lendo o roteiro, pensando nessa coisa de problemas, nossa, pra mim ficou claro, assim. Mas eu achei perceptível, acho que mesmo que você não soubesse disso, pelo fato de que eles não têm reação em relação ao cachorro. Tipo, eles queimam o cachorro, sabe? Tipo, o cachorro fica voltando e eles não estão nem aí. O filho tá comendo chiclete, sabe? Tudo bem, é uma criança, mas isso representa alguma coisa, né? Então, tipo, eu acho que o Falcão pegando com ele, nossa, sabe? Talvez não precisa ser uma metáfora, mas, tipo, é um símbolo super forte que eu acho que, sei lá, metáfora e símbolo agora estão meio que se conectando. Eu não consigo ver uma coisa assim, tipo, isso é metáfora, isso é símbolo. Tipo, tudo um roteiro. Realmente, não tem por que ficar procurando metáfora, sabe? Mas aí que tá o mais legal. Tipo, não fica claro, chega assim e olha, nossa, isso é isso, realmente. Mas é isso, entendeu? Você pode ter qualquer interpretação. Mais que metáfora, é uma analogia, né? Porque metáfora é uma coisa muito fora, é uma coisa fora do universo, é uma coisa que tá no universo. Mas quando você faz analogia. Bom, dá pra gente perguntar. Então, eu ia falar. Próximo. Eu ia falar dessa questão de algumas pessoas terem interpretado como se algum deles fosse fantasma. Eu acho que isso dá pra resolver. Não, isso não é um problema. É uma interpretação, né? É uma interpretação. Mas é assim, se fosse pra deixar um pouco menos tipo, fantasma, a gente poderia tipo, inserir uns poucos planos de tipo, uma coisa simples, tipo, um encostando no outro, assim como tu tem a cena da filmagem, todos aparecem, sabe? Coisinhas pequenininhas assim, que faz a pessoa simplesmente descartar essa possibilidade, ou pelo menos não alimentar tanto essa possibilidade quanto deveria. Sabe? Eu acho que é interessante a gente ficar nessa, tipo, o que será que é, né? Será que é um fantasma? Mas, tipo, guiar o espectador pra não dar tanta importância pra possibilidade dele serem fantasmas. Só eu quero comentar isso que ela falou. Na verdade, no roteiro, todos os personagens se encostam entre si. Sim, tipo, mas pontuar isso, sabe? Que não ficou claro pra todo mundo. Sim, pontuar isso na fotografia, talvez, sabe? Daí. Mas ela tá fazendo sexo, o filho A gente não vê eles fazendo sexo, a gente só ouça. Mas não, ó, calma aí. Quando eles estão fazendo assim, eles se encostam. Imagina, né? Vai que seja a moça lá da foto, né? No roteiro, eu acho que os únicos personagens que não se encostam no roteiro é o pai e o filho, assim, que não tem uma cena dos dois. Mas eles se falam. E se falar é mais, acho até mais significativo do que gostar. Mas a mãe tem filho, o pai e a mãe se beijam na cama e o pai e o filho conversam. Então. E o filho pode estar, sei lá, segurando a mão dele quando eles estiverem botando fogo no cachorro. Tipo, depois só pontuar isso. Uma coisa de leitura também, né? Uma coisa assim, né? Atividade super normal para pai e filho, botar fogo no cachorro.
Primeiro, que assim, aproxima a relação. Essa possibilidade que eu levantei de não ser tratado foi durante a leitura. Só que assim, durante a leitura essa dúvida some completamente. E não é nem pela questão de toque. Para mim, a questão de toque não diz nada. Conversar e ser respondido é que diz alguma coisa. E ao longo do roteiro, os três se interagem de alguma forma. Fica claríssimo. Ao longo do roteiro fica claro. Senão, não acho que seja um problema. Isso que eu pensei foi, sei lá, no primeiro terço da primeira metade do roteiro. Tá, outra coisa que eu ia falar sobre os símbolos. Eu acho que todos esses símbolos que eu falo, a agulha, enfim, todos esses símbolos, acho que todos esses símbolos formam um todo que, assim, uma pessoa leiga consegue entender esse conjunto da simbologia, porque dá um clima. A questão é que todos esses símbolos juntos dão um clima. Então a pessoa consegue entender sem necessariamente perceber cada um desses símbolos isoladamente. A pessoa percebe o todo, porque todos esses símbolos em conjunto dão esse clima, dão essa sensação. Mas a pessoa consegue entender o quê? Que tem uma coisa estranha, uma coisa estranha acontecendo, uma fantasmagoria. Tipo assim, tem uma coisa estranha, uma disfunção, uma fantasmagoria, uma coisa fora de ordem. Tipo, pontuar o sangue que cai, sabe? Por que isso seria colocado ali se não fosse por uma desconforto? Tipo, furar o dedo provoca um desconforto. Então assim, você pode não ligar diretamente esse desconforto ao desconforto da família, mas isso está compondo essa sensação de que tem uma coisa errada, tem uma coisa esquisita, tem uma coisa desconfortável. Tá, mas beber vinho, por exemplo, é super prazeroso e não associa com... Mas acho que o bebê... Ela só bebe vinho. Ela se anestesia, digamos assim, sabe? Ela foge dali do vinho, digamos. Então, mas mesmo que a gente não... Eu também acho que ela se anestesia, mas mesmo que a gente não faça essa leitura dela se anestesiar, ela só bebe vinho. É obsessivo. É compulsiva, ela só bebe vinho, ela não faz outra coisa. Ela é alcoólatra. A gente pode nem pensar que ela é alcoólatra, mas é estranho. É estranho. Ela é alcoólatra? Não, eu não acho. Eu não acho alcoólatra, ela não é beber vinho, ela é beber cachaça. Eu não acho que ela é alcoólatra. Vodka. Outra coisa obsessiva é o garoto só fica preso. O garoto só rabisca preso. Ó, gente, atenção aqui, ó. Quem quiser falar aí. O garoto, ele só rabisca preto, certo? A gente poderia entender o preto como luto, mas independente disso, o fato do garoto só rabiscar preto é compulsivo, é estranho. O garoto só rabisca preto, isso é uma coisa que deixa a gente incomodado. A mulher só bebe vinho. E principalmente o cachorro volta o tempo todo. É a maior parte do... E o pai faz o quê? Compulsivamente? E o pai enterra o cachorro. Então, a mãe bebe vinho compulsivamente, o garoto rabisca preto compulsivamente, o pai enterra o cachorro compulsivamente. Então, essas situações dão esse desconforto. Mesmo que a gente não faça essas leituras tão pontuais, essas coisas que ficam se repetindo e que não fazem sentido, criam esse incômodo geral que dá essa sensação de que essa família tá esquisita, tá disfuncional. Sim, mas se é isso, e aí... desculpa. Não, mas você vai fazer a pergunta direto? Se é isso o filme, é essa metáfora, então quer dizer que a mensagem é isso. A traição pode te dar uma maldição, mais ou menos. Ou uma compulsão, que pode ser uma Eu tô extremando. A traição pode te dar uma maldição ou uma compulsão. Só pra gente... E aí, que filme, o que nós estamos falando? Qual a mensagem? Eu tô brincando. E aí, o que nós estamos falando? Eu acho, relações familiares. Eu leio, mas eu não Falcão, eu acho. Ai, o Falcão. Alguém pode explicar o Falcão? Então... É tipo... Cadê a compulsão do Falcão? O Falcão tem uma compulsão pro coelho. Não, o que eu sei pensar é tipo, o coelho foi pra esquecer um novo problema e tipo, eles foram obrigados por um elemento que... Um deus eles tirou e falou, vocês vão ter que enfrentar isso. Mas se fosse o caso, o cachorro, talvez um outro cachorro? Um outro cachorro, tipo, pegar o
É isso que eu digo, não tem um sistema, entende? Não, por exemplo, você vê esse texto mais literal, eu veria mais como ele morreu, surrealista. O Will, mas não. Mas é que quando eu recebi essa informação e eu estou interpretando o texto que eu estou lendo agora, eu interpreto ele metaforicamente. Eu não vejo ele tão literal, entendeu? Tipo, igual da forma que você disse que tipo, as coisas não têm simbologia, metáfora. Pode até não ter, tipo, mas é que relação, na verdade, porque simbologia tem, né? Ou seja, coelho seria a questão do sexo, né? A questão. A Ana falou aqui a nova vida, né? Pode O ser. coelho? Coelho, semiologicamente, está falando de renovação. Tu não quer, antes de sair, falar do Falcão? Não, eu só não entendi o Falcão aqui. Tipo, eu não entendi. Eu não consegui. Eu não entendi a metáfora. O Falcão que cortou a felicidade da criança. O Falcão é só uma maneira, não precisa ser um Falcão, pode ser o coelho se atropelado, pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer coisa. A gente pode cortar essa cena? Coelho, Falcão. Não muda o filme, se tirar ela, o filme continua igual. Aê, falou bem. Se tirar o filme. É mais, só que é um elemento visualmente interessante. Ver a cena é interessante, ele aumenta no sentido de potência imagética. Agora, narrativamente, ele não muda muito. Mas pode ser, mas quebra um pouco o clima, na real. Eu acho que traz um quê de É que tem uma comédia mórbida, sabe? Um humor mórbido, assim, né? Sim, eu quero perguntar uma coisa pra ele. Esse tom meio mórbido é uma coisa que vocês querem evitar ou ele faz parte? É humor negro. É humor negro. Se é humor negro. Mas não é humor negro o tempo todo. Tá, mas a questão é negro, não é o humor que tá no Falcão só. Não, se é humor negro, o Falcão é cabível. Mas tu acha que o filme é humor negro o tempo todo? Não é. Qual é a tua leitura? Não é o tempo todo. Espectador. Existe um humor negro. Não, tipo, o próprio cachorro voltando dá um toque de humor, sabe? Quando ele tá saindo com o Pra mim é fantástico, não é? Eu vou rir, sabe? Tu vai rir? Eu acho que ele pode provocar isso. Não, você vai ver o cachorro de novo. Totti, o que tu acha? Cara, em nenhum momento dá riso isso. Em nenhum momento isso provoca um riso. Tá, mas então o Falcão não é um problema. O principal gag de um palhaço é Tá, qual é o problema do Falcão, então? Eu pensei que o problema do Falcão fosse gerar riso. Não é pra ti? Não te gera riso? Ó, vamos organizar aqui a bagunça. Vamos organizar a bagunça. Deixa eu falar como... Ela tá dizendo que o Falcão não gera riso? O clima que eu tive do curta é o seguinte, é como se fosse quase um suspense, sabe? Uma coisa, uma alegoria fantasmagórica, etc. E essa parte do coelho pra mim não encaixou, assim. Eu não vejo o filme como uma comédia do começo até a parte do coelho. Não vejo, eu vejo só aquela coisa. É um drama fantástico. Inclusive visualmente, apesar de não estar escrito, visualmente eu imagino eles, a família, muito sem palavras, etc. E todos de roupas escuras, aquele ambiente também, a meia luz, tudo. Não está nada disso no texto, mas tipo, conforme a narrativa foi construída, eu imagino uma coisa, sabe? Assim, o clima assim, não uma comédia, Posso comentar essa fala? Não, Totti vai falar agora. Não, eu só quero comentar. Tá. Pode. Vai. Eu acho que aí já é uma questão de mise-en-scène. Eu acho que você está entrando na mise-en-scène, você está saindo da narrativa. Tipo, falar de tom escuro, roupa preta, meia luz. Sim. Eu acho que daí já é mise-en-scène. Eu acho que a parte do Falcão eu vou comentar tudo isso. Eu falo de uma vez. Totti. Bom, como eu já disse, a primeira impressão minha do filme não foi de interpretar por nenhum modo alegórico ou metafórico. O que eu percebi que é a intenção do curto. E tipo, das conversas que eu tô ouvindo, tipo, gira bastante em torno dos problemas que voltam e que não podem ser substituídos, né? Acho que é isso que a cena do Falcão pra mim representou, tipo, tentar cobrir uma coisa com outra, só que nunca
nunca vai de fato ocultar. Então, tipo, foi de uma maneira mais... Não entendi de humor negro, mas também não risível, entendi mais como uma ironia. E se a história tem a intenção é que a narrativa seja uma alegoria aos problemas que voltam e que devem ser enfrentados, ao meu ver, não casou com a narrativa que está no roteiro, não funcionou desse jeito. O Falcão? A cena do Falcão? Não, a cena do Falcão, tipo, super conduzida, né? Não. Eu também acho que isso é um pouco... Eu tô rindo da minha própria cara. Você quer tirar a cena do Falcão? Eu sei por quê. Será que é por isso? Eu acho que não funcionou nessa questão. Como o pessoal já falou, ele é um curta repleto de simbologias. E eu tipo, de verdade não consegui entender qual que é o fio que conduz a narrativa do começo ao fim. Porque numa hora o drama pra mim tava no cachorro que voltava, mas depois eu teve uma mudança no meu ponto, que foi pra quando, nas brisas do menino pintar de preto enquanto os pais interagem, que são 2 vezes. Uma enquanto eles fazem sexo e ele ouve, ou pelo menos é preciso entender que ele ouve, sugerido que ele ouça, e ainda mais no sexo dos pais, que é uma matéria tabu, e ele responde com pintar de preto, e a outra cena, se eu não me engano, é da discussão dos pais, enquanto ele tá vendo o desenho, ou fingindo, né? Porque, tipo, é uma criança que como é que vai reagir a briga dos pais, que na cabeça dele é uma coisa que não está em sintonia, que não está. E ele responde pintando de preto. Então, aí, do cachorro pra essa, eu já senti que, tipo, e aí? Mas essa história aqui, que uma coisa tem a ver com a outra? Do que fala? São 2 coisas? São 2 coisas paralelas? São 2 coisas que conversam? Ainda parece que aí o problema é o menino que tem vontade de ter um bicho, porque a mãe parece que tenta resolver o problema. E aí, pra mim, já teve... Aí já outra coisa, que é a relação do menino com o pai. O menino tá sempre atrás do pai, quieto, né? E como você diz, não tem toque. Então aí pra mim já foi outra coisa que talvez podia ser, o distanciamento do menino com o pai, que tipo, o pessoal, o cachorro, vou resolver, e tipo, não tem aquele do conforto. O pai lá, ele vai e compra o coelho, mas é porque a mãe dá um toque, fala, não, você dá um pet, né? Tá ligado? Não. E aí tem a cena do Falcão que ainda caga essa pequena alegria que poderia ser, né? Então, o que eu achei irônico. Então, pra mim, eu não sei se a intenção era, tipo, eu acredito que seja a intenção era fazer a alegoria dos problemas, através da simbologia do animal morto que voltava. Eu acho que não funcionou. E as camisinhas furadas? Tem isso também, né? Tipo, eu tinha esquecido de comentar disso. Encontrar a felicidade. Tipo, o que eu interpretei disso foi, tipo, dessa desestabilidade em casa, aquela parada de que a mesma coisa do coelho, sabe? Trazer uma vida nova pra casa, tipo, pra dar uma alegria, trazer um filho, talvez. Mas isso pode juntar uma coisa que ontem a gente se questionou, né? Apesar de que uns discordaram, concordaram, que é essa questão, quando você está casado, você usa camisinha? Não sei, eu tive casado. Não, aí uma coisa pra pensar, né? Essa questão, quando você casa, você, né? Exatamente, você sabe que... Eu achei que ela estava furando porque ele ia usar com a mãe, porque pra mãe pegar na mão. Então. Uma pessoa normal. E aí depois a gente pensou, mas a mãe do seu filho... De uma pessoa que nunca é casado, já foi casado? Então, essa é uma pessoa de pensamento de uma pessoa casada. Mas vai se complicar mais. Eu acho. Você é casado? Sou. Poxa, eu vou querer dar mais. Qual foi a tua leitura da cena da camisinha? Achei que era ela querendo engravidar, que ele tá longe, ela queria ele na cama, pareceu isso. E ele não, ele que virou as costas. Porque senão não ia mostrar. E ela quer, tem a família ainda, e ele que já atende celular. Não, mas é porque o senso comum diz que pessoas casadas... Não, que pessoas casadas não usam camisinha. Sim, mas a partir de uma hora que você não quer mais ter filho, sua mulher quer, e se não operou, a solução é essa, entendeu? Sim,
Você não pode confiar que ela só segurar a camisinha é pra ter filho. Também. Tem muita Claro, coisa. mas quem é que vai ter o filho? Com quem que ele usa essa Ela é ainda com outra. Poder. Mas ela deveria ter pensado nisso, né? Porque ele deve usar aquela mesma ela não pensou direito, E ela sabe que ele tem uma mãe, porque é por causa daquela ligação telefônica da primeira. Não dá pra gente também, isso, fora do roteiro, resolver pra dar a entender que essas camisinhas vão ser usadas pra amantes? A gente não entende por que sempre tem que ir pra um lado, porque não pode deixar aberto assim, né? Sempre deixar aberto, mas não tem que fazer pra querer atingir alguma coisa, né? Tem que ter pra um lado, porque deixa aberto as pessoas. Não é que tem que ter, mas isso suscita... Sim, sabe? Mas é tipo, é um... Esse tipo de interpretação é que você... Porque às vezes você tá deixando aberto porque agora você tá vendo que tá aberto, mas às vezes na cabeça dele já tinha uma intenção e alguém tá dando uma nova interpretação. Legal. Se tem um final aberto, legal pro filme, enriqueceu, mas é legal se o autor fez isso de propósito, sim. Mas final aberto é uma coisa, cena no meio do filme tem função, não existe cena no meio do filme sem função narrativa. Se existe cena no filme sem função narrativa, tá fora do filme. Tá bom. É por isso que ela quer tirar o Falcão. Mas é que se uma pessoa em 20 vai achar que a camisinha é pra amante, que é uma interpretação bem bizarra. Se uma pessoa em 20, se uma pessoa em 20 vai achar que a camisinha é pra amante e o resto vai... Já são 3. 4. Eu acho também. Eu acho que ainda mais. Aí, ó. É porque é o seguinte, não é que tu acha que é pra amante ou pra mulher? Ó, sei. Se bem que eu não falei cabeça. Pra ela, porque ela quer fazer eu até cogitei no pode também. Ela tava querendo bordando. Já quer votar ou falar minha? Vamos falar minha. Eu quero só comentar essa história da camisinha. Comente. Eu não quero resolver, entendeu? Eu quero só deixar, assim, meio que ignorar algumas outras coisas. Por exemplo... Quero foder. Se a gente está falando de uma estrutura familiar que, para o senso comum, é uma estrutura familiar assim, onde a mulher fica em casa, o pai vai trabalhar e o filho está na escola, subentende-se que a mulher sabe tudo que tem dentro daquela casa. Porque ela está lá o dia inteiro. Isso é um exemplo meu. Quando eu era adolescente com maconha, eu não sabia, cara, porque ela sabia onde estava a minha maconha, lá dentro do meu quarto. E ela jurava que não mexia nas minhas coisas, mas ela sabia. Mas ela não queria saber. Se qualquer pessoa perguntasse, ela mesma ela ia dizer não, não sei. As pessoas acreditam no que elas querem. Se a camisinha é da amante ou não interessa. Só que ela sabe que tem aquele pacote de camisinha no quarto e que ela vai furar. Então, assim, na questão, assim, se pertence à amante ou pertence a ela... Não acho. Eu acho assim, vamos olhar pra esse... eu acho que dá pra levantar essa questão, entendeu? Então, assim, vamos olhar assim, ela sabe que tem e por algum motivo ela resolveu furar. Seja pra ela engravidar, ou seja pra ela fazer com que o marido engravide a amante pra ele assumir um problema, entendeu? Mas, assim, ela sabia que o lá estava lá, não ela não achou por acaso, nossa, eu achei uma camisinha. Não, mas ninguém levantou isso, não foi levantado. Todo mundo sabia. Também acho. Não, sim, claro. Essa questão. O que eu tô querendo dizer é assim, eu acho que assim, não tá na história, eu acho que é proposital não estar de quem era aquela camisinha, sabe? Se era eu acho que não. Não, era dele. Dele com quem ele ia usar. Eu acho que ela mostra o problema. Deixa eu dar pra falar. Mais um. Vamos lá, vamos organizar aqui. Pode falar ela, se ela fala um pouco. Pessoas que falam um pouco são valorizadas na sala. A falou dela saber exatamente de onde está na casa. Provavelmente ela sabe também a quantidade de quantas tinha. Então, se era pra usar com ela, provavelmente sabe que ele ia usar com outra pessoa. Não sei, então ela tá furando. Ela, furando, sabe pra quem é. Só a gente que não sabe. Eu acho que... se o número de camisinhas está diminuindo, assim, aquela e ela não cabe com... Esse teu argumento me convenceu, viu? Porque, óbvio, se é a mulher, ela sabe a quantidade de camisinhas, portanto ele não vai usar aquelas camisinhas com a amante, porque se ele for usar com a amante, ele vai comprar outras e não vai levar pra casa. Make sense.
Posso falar? É que assim, calma, o Bianca tinha falado pra mim que, pra todo mundo na verdade, né? Mas que tipo, mas que a gente tinha que saber da doença do cara lá, que a gente tinha que saber. A gente não precisava saber qual é a doença, mas o roteirista tinha que saber. Então a mesma coisa. Aê, muito bem. Usa o que ele disse contra ele, vamos lá. Calma aí, deixa eu ligar o Frederico na Austrália rapidinho. Não, mas você não tá junto? Não, Você não então, sabe? eu sei ele não os era processos sala, criativos. Ah, ele é doente? Eu posso defender o processo Ele é criativo. Agora, existem Você muitos... saberia dizer? Eu sei a minha interpretação, entendeu? Eu dou a minha interpretação e o Fred, que é o meu amigo, ele pode falar, eu pensei nisso, eu pensei naquilo, porque ainda assim ele sustenta a minha interpretação. Tanto que essa cena da camisinha, eu e ele temos visões diferentes sobre o que acontece. Mesmo ele falando, a camisinha significa isso, eu falo, pra mim, é isso, por causa disso, disso, disso. E ele fala, não, é isso por causa disso, disso. Ah, mas ele tem uma explicação, então conhece a explicação dele. Sabe a explicação dele? Não posso falar por ele, eu acho que... Fala por você, Mas ele já te falou. Vocês discutiram essa cena? Discutimos, todas. Tá, e o que ele argumenta nessa cena? Porque foi ele que viu, né? Tá, eu acho que ele vai falar sobre a minha visão primeiro e depois a dele. Tá. Pode ser? Sim. Pra mim, a camisinha pertence ao homem para usar com a amante, sim. Na minha visão é isso. E eu entendo que a mãe está tomando essa decisão porque, eu não sei, mas pra mim, em algum momento, ela não quer mais estar com o marido. Então ela usa isso como artifício para poder se separar dele. Essa é a minha leitura do roteiro. Essa é a minha leitura dessa cena. Tu não conhece a cabeça das mulheres? É. Então, não sei, essa Nem você jamais faria isso. Nenhuma. Vai ter que dividir o dinheiro. Vai ter que dividir o dinheiro. Essa é ótima. Pagar pensão? Desculpa. Fala. Quer dizer, quem vai pagar pensão é ele. Sim, mas o dinheiro vem da onde? O dinheiro poderia ser da onde? Cadê? Deixa eu continuar. As mulheres? Como aí? Sei lá. Não, mas sai. Eu acho que existe algo claro no roteiro de que ele é o tipo de marido que prefere que ela esteja em casa enquanto ele trabalha e sustenta. Então, entendeu? Eu acho que é aquilo que eu falei. Mas sabe? ela não estaria abordando um negócio pra criança e olhando aquelas fotos de criança se ela não quisesse engravidar, entendeu? E vai bordando o ursinho. Ela borda o ursinho. Não fica claro, também não fica claro a idade do menino, né? Da criança. Então, ela não estaria bordando o ursinho pra ele. Maria. Não. 6 anos não mais. Coisa de bebê. Você mudou de lado? Tá, e qual é a explicação do Fred? A Fred é exatamente que pertencia ao casal e ela queria engravidar de novo. Tá claro. Eu tenho um ponto sobre o clichê. Peraí, deixa eu falar. Agora tu tá falando demais, tu vai perder a prioridade, tá? Tu quer te dizer isso. Não, esse negócio que vocês falaram que não podia, que ela não faria isso, porque na mente dela ela nunca faria com que ele engravidasse outra mulher. Só que se ela não estivesse vingando dele, e sim da mulher, porque ela tá com raiva da mulher, aí ela iria se ferrar com a mulher. Não, mas isso também não faria. Eu também não. Um ponto rapidinho. Eu faria. Não, gente. Seria outra. Um ponto rapidinho sobre o clichê. Pijama sei lá, é atropelar a mulher. Lá no trabalho dela, fazer escândalo. O filho, eu acho que é muito sério. Um ponto rapidinho sobre Atenção, vai falar, silêncio geral. um ponto rapidinho sobre clichê e sobre curto. Atenção, silêncio. Seguinte, o clichê que a gente já viu milhões de vezes em novelas é uma pessoa furar a camisinha para engravidar. Isso. A gente nunca viu em nenhum filme ou novela ou série, eu nunca vi pelo menos, uma pessoa engravidar a camisinha. Desculpa, o cara ia curar, mas eu nunca vi isso também. Deu, gente, voltando. Vamos lá, assim.
Então, assim, o clichê que a gente já viu em um monte de novela é o pessoal furar a camisinha pra engravidar. Eu nunca vi em nenhum filme, novela, série, uma pessoa furar a camisinha para engravidar a amante. Então, eu acho que a maior parte do público vai fazer essa leitura do clichê. Justamente porque a gente já viu esse clichê. Mas sabe o que me incomoda na cena? Não é nem... na verdade, a interpretação natural é furar pra ela... Sempre assim, ó, quem fura a camisinha é o próprio usuário. Ninguém fura uma camisinha para outra pessoa, entendeu? Tá, esse é o clichê. A questão é, eles são casados, entende? É muito bizarro. É muito bizarro que ela, sendo casada com ele, fure uma camisinha para engravidar do seu marido. Sim, sabe? Tipo, mas aqui isso é ele não estranho. quer ter filhos. Ele tá dando camisinha porque ele não quer mais ter Ela não curte. Não, isso aí que é um Ele quer debilidar ela. Se, por exemplo, se um não quer, tipo, daí não vai. Ele vai ficar usando camisinha, mas se ela quer, ela não pode fazer isso, entendeu? Mesmo quer sacanear o marido, sei lá. Eu sou estranho na cena. Não, mas de novo o senso comum pegando que diz o que o homem não gosta de usar camisinha. Aí tem essa questão, exatamente, é o cara que tem uma amante. Você vai pensando no senso comum em uma parte que vai sair em todo o filme, né? Não vai ter cachorro morto no filme. Senso comum. Proíbe cachorro morto. Mas o senso comum diz também que o homem, quando tem amante, não vai fazer nada com a mulher, porque não quer mais ter nada. Mas ele fez na terceira cena do filme. Com camisinha, porque não quer mais ter nada. Não sei. A cena é óbvia. Com camisinha, a gente definiu, mas com camisinha. Definiu não, falaram com camisinha. Mas ele já falou? Ele falou que já tem. O ponto do roteirista é o clichê mesmo, furou a camisinha pra encaixar no... Tá, e o Falcão, gente? Vocês todos concordam que o Falcão tá no bem? Obrigado, O Falcão é essencial. Muito obrigado. Tem que anotar isso. Tem que estar gravando. Não, deu um argumento aí, deu um argumento da sinceridade. Eu acho mais essencial de mostrar o coelho morrendo de alguma forma do que ser um Falcão pegando coelho. Ah, já facilitou. Mas eu acho que tipo, o coelho, sei lá, morrendo atropelado. Ele pode fugir. Pode aparecer morto. Não precisa nem matar o coelho. Não, mas ele Não, mas caiu no raio. Pode pegar o raio é mais fácil de fazer, não é? Não, mas tem uma questão, por que um coelho e não um cachorro? Porque o coelhinho é a nova vida. Porque já tem um cachorro morto, entendeu? Aí cachorro no filme. Mas o cachorro faz parte desse ciclo de animais mortos. Aliás, o coelho. Por que um coelho? Ele explicou por que um coelho? Quer dizer, o coelho faz parte desse ciclo de animais mortos. Só que até então era cachorro, 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 coelho, cachorro, cachorro, cachorro. Eu acho que coelho, reprodução, camisinha. Coelhos reproduzem-se loucamente. E o coelho, ele é símbolo da É verdade. Hã? É isso que você tá falando da Agora tem uma coisa O coelho, semioticamente, ele representa a vida, ele representa... olha só, viu? Ele semioticamente, tanto que é um símbolo de Páscoa. Ele é o símbolo da Páscoa por causa disso, porque a Páscoa é a renovação da vida. Né? O Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o coelho virou um coelho. E o coelho acabou de chocolate também. Nossa, mas eu nunca vou te mostrar um roteiro meu. Mas enfim, o coelho é a renovação da vida. Ele é com a fertilidade. Então ele tem essa coisa de renovar. Né? E daí vem um falcão e... As referências do Marquês. A tentativa de... Como é que é o falcão? Ele não sabe. Referência do roteirista, foi escrito. Agora ele já pode defender, mas... Agora, você quer defender agora, assim, o completo? Começou o falcão falando. Você falou que ia fazer isso. Bom, vou falar um pouco do Fred, porque pra quem não conhece, o Frederico é um cara que gosta muito de filmes abertos. Ele gosta muito de, por exemplo, David Lynch, que bota um monte de coisa no filme e o filme acaba e você nunca explicou o que era aqueles elementos. A caixa azul nunca explicada, chaves, sei lá. As coisas do Lynch nunca são explicadas por quê? Porque alguma coisa existe, algum motivo existe pra estar lá, só que
A única forma de acessar esse motivo é a partir do seu próprio repertório. O Lynch é um cara que brinca muito com isso, sabe? Ele tá achando uma história cheia de quebra-cabeças para você resolver da sua maneira, para você ter a sua transmissão, para você ter a sua pira a partir daquela experiência cinematográfica. O Federico ele gosta muito desse tipo de narrativo. É por isso que essa história ela tem um monte de camadas. É por isso que, por exemplo, que o Totti não entendeu por que o cachorro e o coelho estavam no mesmo filme. Ele parecia que a folha preta e o cachorro e o coelho estavam no mesmo filme, sendo que não tinham muita conexão uma coisa com a outra. Esse é o tipo de filme que o Frederico escreve. Caravela, você viu o roteiro também. É bem desse jeito também. O que são aquelas águas vivas no Caravela? Não tem explicação. Você vai preencher de acordo com as suas experiências, só que dentro da narrativa ele tem uma simbologia. Só que assim, quem vai dar a resposta não é o Frederico, sabe? Tipo, eu pensei nisso. Não, eu botei esse símbolo. Tem um quadro do Dalí, entendeu? O quadro do Dalí é o quê? É um monte de símbolo que tu vai ler e vai fazer a sua leitura. Então assim, o Dalí fazia dele, só que é difícil de achar um relato do Dalí falando, esse quadro fala isso. Sobre isso, essa maçã significa exatamente isso. A gente tem essas leituras, né? A gente faz essas leituras e vai compartilhando. O Frederico é um cara que defende muito a morte do autor. Quase completamente. Se você perguntar pra ele o que significa seu filme, ele vai te responder o que você entendeu do meu filme. Então, as referências que o... Esqueci seu nome. Me perguntou sobre o roteirista. Não, porque são para ficar mais claro pro pessoal. Bom, durante o processo criativo, o primeiro tratamento desse roteiro não tinha diálogo, não tinha cena do Falcão mesmo, e era só o problema do cachorro voltando. Acho que não tinha nenhum... O problema principal era o marido, assim, né? Era uma história sobre como o marido lidava com alguns problemas. E aí depois de um tempo ele foi crescendo e foi entrando em outras coisas. Bom, durante as discussões que a gente teve, como ele enxerga esse roteiro? É um roteiro que critica a negligência paterna e materna com relação à educação do filho. Esse é o foco principal da história. Então assim, você tem um pai muito preocupado com os seus próprios problemas do trabalho, do cachorro que está morto, da esposa que ele não consegue dialogar. Você tem uma mãe muito preocupada com os problemas da casa, do filho que ela não consegue educar, do marido que ela não consegue trazer para dentro de casa, e os dois estão esquecendo do filho. O filho está lá pintando preto. Pintando preto por quê? Porque ele não tem cor na vida dele que os pais estão dando. Ele não tem nenhuma babá para cuidar dele, para chamar de mãe. Ele não tem, sabe, o que horas ela volta? Ele não tem. O filho, ele é sozinho dentro daquela casa. Sendo sozinho, ele não tem nenhuma referência. Ele espera ser isso de que maneira? Pintando preto. Pintando preto quando os pais estão transando, pintando preto quando os pais estão brigando, pintando preto quando os pais estão ausentes, quando ele mais precisava de seus pais. Enfim, o filme critica justamente o fato da família saber que existe esse problema da educação do filho, só que não tratar ela diretamente. Eles não vão lá e sentam com o filho e falam, filho, a vida é assim, filho, em nenhum momento, e justamente por causa disso, tem esse diálogo dos pais com o filho. O único momento que a mãe está com o filho para pentear o cabelo dele para achar que está bonito, para dar um presente para ele, toma um coelhinho, sabe? Assim talvez resolva o problema. Fica clara essa negligência em relação ao... Mas é por isso... Calma aí, desculpa. Desculpa, é só... porque você falou e... Senão a gente vai fugir. Senão não vou terminar. Não fica claro, é claro que não. Se a gente quisesse deixar claro, a gente precisaria de muito mais de 9 páginas. Eu acho que... E aí volta naquilo que eu falei, o Frederico está deixando aberto. Pode ser que não, entendeu? É o que eu falei. A gente teve várias discussões aqui que foram ótimas e que eu acho que essa era a intenção. Se nem é filme ainda, se só no roteiro teve esse monte de fantasmagoria, simbologia disso, simbologia daquilo, eu acho isso. Eu acho que essa era a intenção. Provocar, incomodar a ponto de ter inúmeras visões, infinitas visões, porque cada um pegou o seu próprio repertório e falou, nossa, eu leio isso e penso dessa maneira. Não, eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Não é isso, não é aquilo. Eu acho que a intenção era justamente essa, causar um desconforto a ponto de duas pessoas que se conhecem, que são amigas e que tiveram uma vida muito parecida, não conseguirem entender o mesmo filme. É a mesma coisa que acontece quando a gente assiste David Lynch. Se duas pessoas assistem ao mesmo tempo, pode ser irmãos, vão ter duas opiniões diferentes, podem brigar com relação a esse filme, porque não é isso. Você não viu aquela cena, A intenção é justamente essa, dar uma abertura para que você preencha essas lacunas. A cena do Falcão, como ela entrou no roteiro, é uma história engraçada, na verdade. Originalmente não tinha a cena do Falcão, né? Era só, como eu disse, o centro era o pai, não era a família.
E depois o centro acaba sendo a família. O Frederico estava com muitos problemas para escrever esse roteiro, ele estava conversando direto com o Garcês, que é o nosso professor, que é o cara que ajuda a gente a escrever todos os roteiros, no final das contas. E nesse meio tempo, ele viu um vídeo na internet, que eu posso mostrar para vocês depois, de uma família norte-americana que dá um coelho para a criança, solta o coelho, vê uma água, aí o coelho vai embora. Esse vídeo existe na internet. Tipo, essa cena ela é inspirada em algo que aconteceu. E aí ele tentou trazer isso para a história. Como? A gente, assim, a família quase estava conseguindo resolver o problema de trazer o filho para perto e talvez o coelho fosse a solução dos problemas. Tipo, graças ao coelho a gente vai se unir, a gente vai conversar. Talvez o pai até esqueça a mãe para voltar a ficar com a mãe, porque por mais que seja um relacionamento que não se converse, eles estavam tendo sexo, sabe? E sexo é algo muito íntimo, por mais que eles não se falem, é um momento íntimo do casal, querendo ou não. É difícil discordar disso. Pode discordar, mas é difícil discordar. Você está num casal, que está vivendo sobre a ideia, tudo bem, existe a situação do marido que estupra a mulher, mas eu não sei se é o caso de levantar essa discussão nesse roteiro. Enfim. Então, o coelho talvez possa representar a tentativa da família de uma ação conjunta do pai com a mãe pela primeira vez dentro desse universo de resolver o problema que era negligenciar o filho. E aí, a primeira vez que o filho fica feliz, a primeira vez que o filho demonstra afeto por aquelas pessoas que são os pais dele, só que é interrompido por forças que não cabem a eles. Então, tipo, não foram eles que tiraram o coelho da criança como castigo, sabe? Não foi... E eu acho que o Falcão cabe... Porque assim, se fosse um cachorro, dá pra você ir atrás do cachorro. Se fosse o coelho fugisse, você ia procurar o coelho. Se fosse alguma coisa que está no chão, se fosse um fator que está no chão, é mais fácil de você ir atrás de resolver aquele problema e continuar aí, sei lá, tentar solucionar ele. O cachorro pegou, mas a gente pegou o cachorro, tá vendo, filho? Agora falou, não, o coelho vai embora, sabe? Tipo, adeus. E agora? O que a gente vai fazer com relação a isso, sabe? E aí volta, então, assim, pelo fato do coelho ter ido embora, volta a negligência familiar, sabe? Eles voltam a discutir, eles voltam a não se entender, eles voltam a não conversar, eles voltam, o moleque volta a pintar de preto, sabe? Volta a fechar o rosto, volta a não ser feliz. Então, a grande crítica do Frederico, quando ele escreveu esse roteiro, era essa, sabe? Pais que negligenciam a educação do filho e não veem o filho que eles estão criando, sabe? O filho vai crescendo no mundo sem ter essa referência paterna/materna. Mas se ela está satisfeita, digamos assim, porque ela tem essa sensação de, tá, mas porque o vinho? Porque Então, aí que tá, não está satisfeita. O vinho tende a representar uma tendência ao alcoolismo da mãe, sabe? Tipo, ela toma vinho o tempo todo, de dia ela toma vinho. Grandes goles, né? Também grandes goles. Então, assim, o alcoolismo, o possível alcoolismo dela mostra a insatisfação dela com relação à própria família. Porque ela não está ela tá dentro de casa e bebendo, ela não está suportando ficar lá dentro. Ela tem um monte de revistas que é para tentar fazer ela fugir daquela realidade, porque ela está vivendo aquela vida de revista. E quando ela vê as fotos no notebook, quando ela pensa, a última vez que eu fui feliz, e talvez isso sustente o fato dela furar as próprias camisinhas do casal, a última vez que eu fui feliz foi quando eu tive meu filho, que é quando meu marido estava aqui comigo, e eu me tornei mãe, né? Porque o primeiro filho, junto com o primeiro filho, nasce a primeira mãe, né? Então, ela olhou para ela e falou, talvez a maternidade trouxesse de volta a minha felicidade. Mas você não acha que é contraditório isso? Porque se o tema do filme é a distância do filho com os pais, a maternidade, então, não tem uma importância para ela tão grande. E ainda por cima tem uma outra contradição que ela quer ficar grávida de novo. Várias contradições desse. Mas no início... A negligência com pentear o cabelo, que é algo tão cuidadoso, tão zelado. O filme não tem essa negligência. Aí é negligência. Mas calma aí, o pentear o cabelo vem depois da cena do notebook. Então assim, a cena do notebook é quando ela percebe que tá faltando maternidade para ela. Tanto que depois do notebook... bom, tudo bem, tem mais uma cena até a nossa tirinha vazia, na verdade. Mas assim, até a cena do notebook, ela não tá também, não tem nada que demonstre que ela tem algum carinho pelo filho, e depois do notebook ela passa a mão, sabe, tipo, poxa, meu filho, sabe? Uma memória. Talvez eu devesse cuidar mais do meu filho e ter um outro.
talvez o outro filho ajudasse o meu filho atual a ser, sabe? Une a família. Quando teve o primeiro filho, parece que teve o primeiro filho e a família estava unida. Ter o segundo filho vai ajudar a trazer o de volta. Não parece. Não sei. Fala ali que ele tá com o dedo levantado, olha. Eu achei meio contraditório, eu achei bem Ó, gente, atenção ali, ó. Essa história da relação da mãe e do filho, porque primeiro tu fala que, tipo, ela tem aquela cena que ela demonstra carinho vendo as fotos do filho e tal, e, tipo, ela é alcoólatra ao mesmo tempo que porque ela quer fugir dessa realidade. Porém, ela fica o dia inteiro em casa, e o filho também fica o dia inteiro em casa, e, tipo, eles são distantes, na mesma casa, tipo, tu falou que ela fica em casa, né, tipo... E tem um almoço não, uma janta na segunda cena que é um quase banquete. Quem preparou isso? A mãe. Preparou pra quem? Pra família. Então ela não é totalmente negligente. Ela quer comprar um pet, ela faz carinho, ela olha a internet, ela faz muita coisa de carinho. Mas ela faz muito carinho. Mas falta educação. Não é o carinho, mas é a educação. Mas quando você coloca que isso é o ponto central, daí eu acho que tem um problema, entende? Se isso é o ponto central e ninguém consegue ver isso, assim, e com todos esses elementos, alguém vê isso perde. Eu vejo a negligência, não com a educação especificamente. O que mostra que o carinho, mais com carinho. Eu não entendo que necessariamente como ponto central. Quando o Miyauki falou, ele falou que foi o processo do Fred escrever ele. E assim, como ele falou, o Fred deixa aberto. Assim, o Fred pensou nisso quando escreveu, mas não necessariamente o filme diz isso. E qual é o ponto central do filme pra vocês? Existe problemas familiares como um todo. Não só a negligência da mãe, mas também a traição do pai, ou a quase traição dele. Tem a nostalgia da mãe e a família que não está unida. Tem o alcoolismo da mãe, tem vários pontos aí, sabe? O início, quando ele começou a escrever o roteiro, ele pode ter pensado nisso, mas o roteiro evoluiu, sabe? E a gente percebe ele de outras maneiras, sabe? O que tu ia falar? Pra mim, o grande problema é o cachorro voltando sempre. É o único grande negócio. Qual é o problema central do filme? É o cachorro. Isso é o que externo o problema, né? Talvez pra tirar essa polaridade em relação à mãe e ao filho, talvez tirar as partes que demonstrem carinho e talvez até a parte da camisinha, sabe? Porque pra deixar um negócio mais, tipo... eu realmente não queria estar aqui, esse é um grande problema da criação do meu filho e dessa família, sabe? Sabe que eu fiquei curiosa em... Eu não sei se a versão que eu li antes desse roteiro era essa versão que tu fala, mas me parece que talvez a história que ele escreveu primeiro, que estava muito mais centrada na relação da família e tal, sem alguns acessórios que ele foi colocando, talvez fosse muito mais legal do que essa versão com esses enchimentos, porque tem algumas coisas que parecem meio enxertadas mesmo, sabe, no roteiro, como a questão do coelho, por exemplo. E não tô nem falando do Falcão, nem nada disso, entendeu? Mas aquilo ali parece uma coisa um pouco que desvia a narrativa, assim como a questão da camisinha, do bordado e tal, do filho, de ter um outro filho. Parece que são coisas realmente que não estão muito conectadas com essa narrativa central, entendeu? Impressão minha. Então, talvez pelo fato do primeiro tratamento, do primeiro roteiro ter sido feito em volta do pai, ficou mais claro esses enxertos, porque praticamente ninguém viu a negligência da mãe. Tipo, todo mundo só viu o caso do pai. Eu não sei como vocês estão entendendo negligência, porque tá claro que existe um problema entre a mãe e o filho. Mas não acho que vocês podem não chamar de negligência, mas existe um problema entre a mãe e o filho. Não é claro. Não tem diálogo. A mãe e o filho não se interagem. Problema familiar. Gente, o moleque pinta preto. A mãe nunca perguntar pro moleque por que ele pinta preto. Já é uma... A mãe não fala nunca tá perto. Ela nunca tá perto. É um filme quase sem diálogo. É isso que é. E vem o não diálogo vem mais do guri do que dos pais, sabe? Tipo, o pai pega, olha, diz a cena, a mãe pega, vai dar um beijo nele, dá um sorrisinho tímido, não sei o quê. O não diálogo parte mais do garoto do que dos pais. O guri vive no seu mundinho. Tem um monte de criança que vive no seu mundo. Ela não sei, eu vendo, me pareceu que a mulher, ela é meio
dupla, assim, de sim, ela tem, talvez tenha a intenção de ter essa coisa mais familiar, mas ela também tem uma incapacidade, ela não consegue. Ela não consegue, ela é meio, daí o vinho, é meio médico monstro, ela quer ter tudo certinho e tal, ter esse afeto, mas ela própria não consegue também. Não, mas a gente pode focar em algum aspecto específico da mulher, tipo, ou ela quer uma coisa ou quer outra. Não, às vezes elas querem. Eu concordo com o que ele disse. Eu tiraria essas partes que tem mais essa questão de carinho e de afeição dela, das tentativas dela, para deixar mais verossímil essa questão da negligenciação da educação dele. Então, mas algumas cenas que demonstrem mais e talvez colocar mais algumas cenas que demonstrem insatisfação dela por estar nessa. Quero defender uma coisa a respeito dessa contradição. Eu acho que a insatisfação tá boa, assim. Eu acho que um problema foi a cena mesmo que ela fez carinho na criança, parece tão irreal. Depois de tudo que aconteceu. Mas não seria interessante não ser irreal? É superficial. Sobre a contradição, principalmente sobre a questão dela olhar as fotos de bebê e dela furar a camisinha. É o seguinte, quando ela olha as fotos do filho dela, bebê, ela está olhando ele bebê, que é diferente dele hoje. Ela tem uma dificuldade de ter diálogo. Ela tem uma grande dificuldade de ter diálogo com o filho. Ela tem dificuldade de ter uma interação com o filho de 6 anos. Mas quando ela olha para as memórias dela, ela tem carinho pela memória do bebê. Quando ela fura a camisinha, ela não está preocupada com o filho dela. Ela está preocupada com o próximo bebê. Ela está preocupada com o próximo bebê, porque é um tratamento diferente que ela tem com a memória do bebê e do filho dela já com 6 anos. Mas o filme não diz tudo isso. Ele está complementando assim com várias coisas que não estão no filme. Não. Para mim ficou muito claro, usando coisas do próprio roteiro. Ficou muito claro que o bebê a foto do bebê é a foto do bebê. O menino de... A foto do bebê é a foto do bebê. O tratamento dela com a foto do bebê e com o filho de 6 anos é diferente. Eu acho que eu concordo com ela. Mas ela não bebê, filho de 6 anos. Seu filho, se esse bebê é igual. Ok, fala um pouco. Peraí, gente, não faz assim disso. Tipo, quando ela vê a foto do bebê, ela tem um certo encantamento por quando ele era criança, bebezinho, e não mais agora, quando ele é criança. Por isso ela quer ter outro. Talvez resgatar esse encantamento que ela foi pressupositivo para ela. A situação bebê, não necessariamente que ela vai esquecer o outro filho para ter um bebê, mas a situação bebê trouxe felicidade para ela. Mas eu não acho que o filme deixa claro isso. Nossa, mas eu acho uma distinção entre o momento bebê e o momento que ele tá apontando para forçar esse caminho e levar mais pro bebê. Tá, eu acho isso também verossímil. Eu acho que isso se encaixa assim. E eu também entendi dessa forma essa questão das fotos, etc. Porém, não casa com esse carinho no meio. Eu tiraria então aqui. Eu trocaria a cena, colocaria assim, a criança tentando diálogo com a mãe e ela interrompendo, então coisa assim. Ou ela fazendo não o contrário. Ela indo lá, fazendo um carinho, sei lá, picando o cabelo dele e ele pegando e só respondendo com um sorriso meio tímido assim. Ou ela fazendo isso falso. Não, mas é que tipo, não é criança, tipo, ocupada, ela meio que nasceu já nesse meio. Eu acho que o problema não é agora, o problema é tipo. Sim, não é a criança, tipo, o carinho da criança e o pentear o cabelo dela, do filho, é pra ela receber o presente. É tipo, não, agora eu vou tentar resolver esse problema. Pentear o cabelo pra receber o coelho? Não pra receber o coelho, pra pentear pelo colégio, mas tipo, este carinho tá dentro do contexto tentar resolver o problema. Que é trazer, tá junto, tá no mesmo pacote de dar o coelho pra ele. De reaproximação também. Tipo, tá dentro do mesmo pacote, entendeu? Ela tá penteando o cabelo dele para ir para a escola, ele tá com eu acho que tem muita informação aí que não é nível? Como é que se chama? Como é que se diz? Legível. Legível no próprio filme. Por isso que o roteiro tá bom, olha quanta discussão surgiu, entendeu? É isso aí. Não necessariamente o fato de ter gerado muita discussão significa que o roteiro está bem resolvido, não necessariamente. Mas enfim, vocês acham que o roteiro está bem resolvido? Já está pronto para a produção, assim como ele está? O que vocês acham? Eu acho que ele é difícil. Eu acho que tá. Eu acho que ele é difícil. Eu acho que ele é As questões de produção, Falcão vai ser um desafio. Falcão, tem Falcão, talvez, né?
tem um cachorro. Eu acho que tem cachorro, três seres. tem criança. Tem que matar o cachorro. É um filme difícil. É uma casa de gerente internacional. É um filme difícil de produzir. Acho que em termos de produção é óbvio que tem que eliminar o Coelho e Falcão. Em termos de produção. Coelho não. É só chamar a galera de Calvaria aqui de Floripa, ó. Sério? Eu vou fazer um vídeo de vocês treinando aqui no Falcão, é só pra poder botar no filme. Eles adoram esse tipo de gente. Aí a gente vai botar um coelho e vai dizer assim, leva um coelho. Aí a gente vai se incomodar com a Associação de Protetores dos Coelhos de Florianópolis. De propósito. Não, aí... Uma coisa que eu tava... fácil de resolver isso. Uma coisa que eu tava conversando com o Mioca... Tá, gente. Eu tava conversando com o Mioca outro dia que, tipo, deixa na decupagem, deixa a história do Falcão. Se no dia não rolar, não rolou. Se no dia não rolar, copa, sabe? Mas assim, deixa essa ideia em aberto. Ela vai dar um potencial pro filme, sabe? Tá. É, tipo, a gente pegou... Todo o resto do filme é um grande desafio, né? Foi o que eu defendi quando a gente foi escolher esse roteiro. E eu tô querendo dirigir, eu tô querendo matar no peito. Sério? A gente nem percebeu. Eu defendi isso quando a gente foi escolher o roteiro, sabe? É um roteiro de produção e ele tem muita coisa para explorar, tanto de fotografia como de direção de arte. A gente tem 3 pessoas ou mais interessadas em direção de arte, sabe? Então ele é um filme que dá para explorar muito. Agora, pensando didaticamente, eu acho que ele ser difícil, ele ter dificuldades, ter desafios, é justamente uma coisa positiva. Não, com certeza. Eu pensei em grana mesmo. A questão é... Porque não tem edital, não tem nada. Então a marca pelo menos 3 mil. 3 mil? Eu garantia 3 mil? Não. Não, eu digo pelo menos 3 mil que a gente precisa captar. Não pra esse filme, pro outro, né? Pra esse? Era pra esse? Pelo menos 6 mil. Tu falou pode mais caro. Tu falou assim, ó, a gente pode fazer com 1.000 ou com 10 mil, mas vamos pensar em pelo menos 3 mil. Bom, mas vocês, voltando para a pergunta inicial, que essa é a mais importante para a nossa aula de hoje. Para vocês todos, esse roteiro já está pronto para ser produzido. Porque na leitura anterior, a gente concluiu que teria mais um tratamento do roteiro anterior, certo? Esse aqui para vocês está pronto? Eu faria mais um tratamento também. Eu tiraria os diálogos. Tu faria mais um tratamento. E tu acha que o Fred faria isso ou tu faria? Eu conversaria com ele. Tá. Conversaria com ele. Mas assim, de novo, se eu dirigir esse filme, eu faria mais um tratamento com algumas pequenas alterações, algumas pequenas... Ele mesmo, esse é o segundo tratamento. Ele mesmo, quando eu pedi pra ele a autorização, ele falou, ó, esse é o segundo tratamento. Eu já tô pensando no terceiro. Ah, que tava pensando já. Com algumas alterações, mas a cena do Falcão fica. Eu acho... Foi o que eu falei. Foi o que eu falei também quando a gente foi escolher o roteiro. Ele, assim, dá pra produzir, mas não que a gente não possa fazer ajustes. Seriam pequenos ajustes, né? E eu acho que se o Mioca fala que o Fred já está pensando no terceiro tratamento e que dá para tirar, por exemplo, o diálogo, realmente são muito poucos, dá para animar tudo, sabe? Seria bom tu já começar a falar com ele sobre isso. Começar não, falar com ele sobre isso, pra gente já ter na próxima semana isso pronto. E são poucos ajustes, porque eu acho que o Mário já vai deixar pronto. Eu não cheguei a falar isso, combinar isso com ele, mas enfim, subentendido, vou mandar a gravação depois da leitura para ele e vou reforçar isso, que ele mexa no roteiro pra gente ter uma nova versão na semana que vem. Certo? Tudo bem?